Hoje eu não tô nem no meu quarto, eu tô na sala, porque essa internet tá abençoada. Você travou realmente de novo. Pronto. Então, hoje, infelizmente, eu acho que eu vou ficar travando, porque desde ontem não tá muito legal. Ah, tá. Eu já liguei lá reclamando 1000 vezes. Nossa, vocês viram a página do Google? Que bonita. Deixa eu ver. Peraí. É um salão. Mas hoje é feriado de alguma coisa? Feriado de alguma coisa? Não, não é feriado só dia 12 agora, de outubro. Ah, tá. Dia Dia das 2 de, crianças. dia 2 de outubro, dia das crianças? 12 de outubro. Ah, tá. Nosso próximo feriado, só 12 de outubro. Segunda-feira. Foi só em novembro. Ah, tá. Dia 1º de outubro, lembra que foi antecipado? Uhum. Sua mãe tá trabalhando, Isa? Então, a minha mãe ontem, 2 dias seguidos, ela teve, tipo, no Tá primeiro. no plantão. Não, tipo assim, ontem era 6 e pouco, quer dizer, 5 e pouco, e ela teve que ir num lugar escutar uma orelha falar sobre política. E ela voltou a hora 9 e pouco, 9 e pouco da noite. Nossa, por que ela tem que ficar vendo esse cara aí? Pois é, eu também não sei direito. Só sei que ela tem que ir, acho que todo mundo tem que ir, não é só ela. Pra escutar uma orelha falar, pra votar. Tipo, ele vai ficar falando assim pra votar nele, que sei lá, essas coisas. Então ela Ela- trabalha pra ele. É, Ah, tá. Então é isso mesmo. Se ela tá trabalhando pra ele, né? Tem que ir mesmo. é. Daí teve um outro dia que ela teve, não sei, ela não explicou direito, mas quando ela chegou eu entendi. Ela teve que ir ajudar a diretora dela numa festa de aniversário lá. Acho que foi isso. Então, tipo, ela foi trabalhar na festa de aniversário, eu acho que foi isso. Não Entendi. lembro. Isso não me envolve muito, mas é o que eu. Daí ela voltou bem tarde. Esse dia eu lembro, ela voltou acho que umas 11 e pouco da noite. Entendi. Ela foi trabalhar às 2 e alguma coisa. Daí minha mãe, ela fica o dia inteiro trabalhando. Se eu fico falando, se eu falo alguma coisa, ela fala assim, Isabela, não me perturba, por favor. Ai, ai. Sabe o que é, Isa? Eu acho que lógico, eu acredito que vocês também estão assim. E se não estiverem, me corrija. Eu acho que a gente já está há tanto tempo dentro de casa, né? Com essa questão, e ai, não pode isso, não pode aquilo, que a gente está irritado, não é verdade? Vocês não estão irritados? Sim. Então tá todo mundo assim. Olha, eu tô tentando abrir o material, mas eu não estou conseguindo. Mas vamos seguir de acordo com a última página aí que a gente fez, que vocês fizeram a semana passada. Qual foi a página mesmo que eu dei semana passada para vocês lerem e resolver os exercícios? Deixa eu ver, peraí um momento. Eu lembro que. Ah, lembrei. A página 264, 265, não era? Então, começa lendo o texto da 264. Tá bom.
favor. Se pararmos para olhar à nossa volta por alguns instantes, não será muito difícil testemunhar uma transformação. Uma luz apagada pode ser acesa, um fósforo pode queimar e virar carvão, uma pessoa pode cortar ou tingir os cabelos. Se repararmos em nós mesmos, as transformações também podem ser percebidas. A todo momento, nosso cabelo, nossas unhas estão crescendo. Nossa pele se renova constantemente e até nossa mente se transforma. Conforme mudamos as ideias ou aprendemos coisas novas, as transformações são muitas e ocorrem o tempo todo. Mas nem sempre é possível perceber uma transformação no momento exato em que ela acontece. Algumas delas atraem menos atenção, porque são muito lentas. É o caso do apodrecimento de certos alimentos que podem levar dias, no caso de frutas e outros alimentos frescos. Não entendi, Marcos? A página 162 é para casa? Perdão, entendi. O Marcos mandou páginas 162 e 164. Foi que eu mandei? Calma aí, Foi que você, já veio. Marcos? Apareceu que foi Marcos para mim. Enfim, eu vou continuar lendo. Pode continuar. No caso de frutas e outros alimentos frescos. Meses, por exemplo, o leite longa-vida ou até anos, como os enlatados. Outros exemplos são as placas litosféricas da Terra. Elas estão em constante movimento, mas suas mudanças de posição geralmente são tão lentas que demoram milhões de anos para ser percebidas. Quando são rápidas, nos sentimos como terremotos. Placa litosférica, bloco gigantesco que compõe a camada sólida da Terra e sustenta continentes e oceanos. Transformação, mudança sofrida por um elemento ou sem vida, que por isso passa Para um pouquinho aí, Isa. Você falou da placa o que mesmo? na placa litosférica, Isso, repete. bloco gigantesco que compõe a camada sólida da Terra, que sustenta continentes e oceanos. Gente, já ouviram falar em terremoto? Sim, É ela que balança, tá? Porque há milhões e milhões de anos atrás, né? Dizem os estudos que ela era uma placa inteira, tá? Só que diante da história caiu como que chama? pera. Deixa eu lembrar o nome dele. Qual é o nome é uma pedra gigante que caiu, não é? Caiu Gente, como que chama aquele negócio que veio do espaço mesmo? Nossa, veio um branco, peraí. Deu um branco, realmente. Marcos, seu áudio tá desligado, meu amor. Marcos, tá desligado seu áudio. Não é uma. É tipo uma pedra de. Não, qual o nome? Meteoro. Meteoro. Isso, Marcos. Caiu um meteoro na Terra e bum, separou, tá? Por isso que a gente é separado da Europa, né? Por isso que os continentes se separaram, tá? A partir daí, estas placas, elas não são mais inteiriças, tá? E com o girar, né, do nosso planeta, também tem a ver condições climáticas, acontece o terremoto quando ela balança, tá? Por isso que muitos locais por aí tem muitos terremotos, porque ela tem várias rachaduras. Aqui no nosso país, nós temos uma placa quase que inteiriça. Então, a gente não tem terremoto. Esses tempos atrás,
sentiram um terremoto lá no Nordeste, Ceará, se não me engano. Mas por quê? Porque o terremoto não foi aqui exatamente no nosso país. Mas se o nosso país, se o país vizinho tiver um terremoto, dependendo da intensidade, dá para sentir no nosso país. Entendeu? Sim. Pode continuar, Isa. Transformação. Mudança sofrida por um elemento com ou sem vida, que por isso possa ter uma nova forma, nova estrutura com um novo comportamento, etc. Daí tá a vista do Polo Norte hoje e a vista do Polo Norte daqui a 100 milhões de anos. Isso, porque vai haver a transformação. E assim, se vocês pararem um pouquinho para pensar, eu lembro que ontem eu estava falando sobre a questão de assistir jornais. Sim. Vocês sabem o que está acontecendo no Pantanal? Ai, eu já vi um pouquinho. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo e muito, sabe? Tem um parque nacional das onças pintadas que ele já pegou fogo praticamente inteiro, tá? Isso quer dizer que a fauna e a flora, a fauna que, né, que vem dos animais e a flora deste local, que são as plantas, está desaparecendo. Isso é uma mudança brusca, lógico, né? Uma mudança não esperada, uma mudança que a gente não queria. Mas pensa daqui a alguns anos, vocês acham que nós vamos conseguir novamente ter o Pantanal do jeito que ele era antes desse incêndio? Não, né? Então as mudanças estão acontecendo a todo momento. Sejam elas mudanças do tempo, né, que o tempo faz, ou sejam elas mudanças bruscas como essa, tá? Pode continuar, Isa. Alguns pesquisadores prevêem que o movimento das placas litosféricas podem fazer a América se juntar à Europa e à Ásia daqui a cerca de 100 milhões de anos. Porque olha só, como eu falei, né, o meteoro veio, né, e separou todas elas. Eles acreditam que com o passar do tempo, né, e que com essa questão delas se mexerem, né, pode ser que nos juntemos, né, novamente daqui a algum tempo. Eles acreditam nisso, tá? Ok. Por outro lado, há transformações que não são percebidas, porque são muito rápidas. Um punhado de milho que estoura na panela é um bom exemplo. Em um instante, temos grãos de milho de consistência firme e cor amarela. No instante seguinte, ele se transforma em uma pipoca branca e macia. Muitas vezes, uma transformação forma um material invisível aos olhos humanos. O vapor de água e o gás carbônico, por exemplo, formam-se a partir de diferentes transformações, mas não conseguimos enxergá-las. Exatamente. Sim, Dá pra vocês ficam, tem como, né? Vocês ficarem vendo quando a pipoca estoura? Sim, eu consigo ver, mas não, tipo... Mas assim, na hora que ela estoura é muito rápido. Não é verdade? Você vê ali que ela estourou, mas você não consegue ver este processo da hora que ela realmente explode, porque é muito rápido, né? Por que ela explode? Por causa do calor. Por causa do calor? Isso, por causa do calor, tá? Isso é uma mudança física ou uma mudança química? Física. Física, né? É por causa do calor. Tem alguma mudança? Tem algo químico na hora de se estourar uma pipoca? Não.
Ou tem? Não? Não. Eu saiba. Quando a gente tem uma mudança, quando a gente precisa de. A gente vai ver agora um pouquinho, mas nós não precisamos de reagentes O que é isso? para ter uma mudança química. Eu preciso de reagentes, né? Algumas substâncias. Ah, tá. Quando eu estourar a pipoca, eu coloco o quê? Óleo. Ou Ou margarina, não, tem que ser lá. margarina, tá? Mas o sal eu coloco depois para ter um paladar melhor, né? Tô falando na questão de estourar a pipoca. Eu também coloco reagentes para que ela possa estourar. Então eu tenho uma mudança química e uma mudança física. Não que a gente não consiga estourar a pipoca sem óleo. Dá, mas é muito mais trabalhoso. É. Tem essa possibilidade. Dá para estourar a pipoca até com água. Mas não deixa de ser, de ter algum reagente para que ela possa estourar, tá? Ok. Pode continuar, Isa. Se repararmos em nós mesmos, as transformações não só podem ser vistas como também sentidas. Indique as palavras que poderiam substituir a palavra em destaque, mantendo o mesmo significado da frase. A palavra Eu em destaque preciso é do mesmo, transformação. eu preciso do mesmo significado, tá? Da palavra transformação. Quais alternativas vocês colocaram? Modificações, Modificações, variações e mudanças. variações e mudanças. Alterações, tá? Porque variação é quando eu tenho alternativas, tá? Eu posso variar. Por exemplo, hoje eu como todos os dias arroz e feijão. Só que eu quero variar a minha alimentação, então eu vou comer macarrão, tá? Então as variações são opções, tá? Agora, no caso, é alteração, mudança e modificações, tá? Alterações, mudanças e modificações. Ok. B, lê, Marcos. Observe o espaço à sua volta. Existe alguma transformação perceptível ocorrendo? Imperceptível. Descreva alguns exemplos. Quais são as transformações perceptíveis, Marcos? Bom, o espaço à minha volta, o que mudou foi a posição dos móveis, que não era assim, as paredes, o teto está começando a, sabe, descascar. E o que mais? É, só isso. Ó, vamos pensar em variações perceptíveis, aquelas que acontecem no dado momento em que vocês estão ali fazendo as coisas, tá? Por exemplo, na hora que vocês estão fazendo uma lição, uma mudança muito perceptível. Vocês estão escrevendo a lápis e apagam. Agora, essa variação que você está falando do teto descascando é uma variação imperceptível. Por quê? Porque você viu a hora que a tinta estufou? Não. Você viu posteriormente, não é? Então, não é uma variação perceptível, tá? A variação perceptível é aquela que você percebe no momento que está acontecendo. Você está vendo ela acontecer, tá? E a imperceptível é aquela que você, quando você viu, ela já aconteceu. Entendeu? Entendi. Entendeu, Isa? Entendi. É uma coisa. Então me fala o que você colocou. Pois é. Como eu não entendi muito essa lição, eu coloquei que nada estava acontecendo. Só que, agora que você explicou, eu não entendi. Entendeu?
Outras variações imperceptíveis são, por exemplo, o nascimento de pelos no corpo, crescimento de cabelo, crescimento de vocês, por exemplo, né, do tamanho, tá? Essas são variações imperceptíveis, porque a gente não fica ali, a gente não consegue ver, por exemplo, eu faço a sobrancelha, tiro a sobrancelha, certo? Eu não fico ali olhando 24 horas por dia com um instrumento que eu possa ver por dentro o meu pelo nascendo, tá? Isso é uma variação imperceptível. Ô, Pro, Se eu conseguisse ver ali a todo momento, seria perceptível. Fala. eu vi um vídeo no TikTok que as pessoas mandam um desafio e essa pessoa faz. É tipo assim, eu vi que a pessoa pegou uma fruta e colocou uma câmera, só que ia gravando ela apodrecendo, sabe? De pouquinho em pouquinho. Daí, tipo, parecia que, tipo, era agora, mas, tipo, era de dias em dias, dava para ver, sabe? Porque toda hora dava pra ver o corte. Daí ia ver, tipo, a fruta apodrecendo. A Pro travou? Acho que travou, né? Tá me ouvindo agora? Agora estou. Então, olha só. Deixa eu voltar ao que eu estava falando. Isso vai ser uma variação perceptível entre aspas, né? Porque assim, você vai ver ela apodrecendo, tá? Mas, por exemplo, vamos pensar numa questão que lembra que nós aprendemos fungos e bactérias? Sim. Você não vai conseguir ver a mudança, né, exatamente na hora que esse fungo e essa bactéria está proliferando. Vai. Vocês vão conseguir ver? Não. Não. Tá? Então, assim, é uma mudança um pouco perceptível, porque você vai acompanhar, né, aquele apodrecimento do alimento, tá? Mas não é tão perceptível, porque você não vai conseguir ver esses fungos, né, se proliferarem ali para que a fruta apodreça. Entendeu? Entendi. As mudanças perceptíveis são aquelas que a gente consegue ver no ato que ela está acontecendo. Né? Como, por exemplo, cozinhar um arroz. É uma mudança perceptível, não é? Sim, porque a gente está vendo ali ela acontecer. Você pegou o arroz, ele durinho, né? Você refogou, colocou lá na panela, colocou água para ele cozinhar. E aí você, depende, se você não tiver, sei lá, uma dosagem, você vai experimentá-lo para saber se ele está bom ou não. É uma mudança perceptível. No ato que ele está acontecendo. Entenderam? Sim, porque a gente ia ficar, tipo, lá vendo, daí a gente vai ver que ele vai amadurecendo, daí a gente experimenta pra ver se tá bom. Exatamente. Ficou claro agora? Sim. O que tem a página 162 e 169, Marcos? Pois é. Não é nem de ciências, porque ciências é 200. É verdade, ciências é 200. Então, falei 269. Não, tá escrito 162. Olha aí no chat. Acho que era uma lição de casa, Pro. Não era não, Pro. Eu que esqueci de colocar 2. Eu que troquei o 1 pelo 2. Aqui, ó, achei. É lição de casa, Pro. A página 269. E é 200. Agora é 262. Ah, sim, claro. Vou pedir para vocês lerem. Gente, olha só, esse mão na massa, ele é muito legal. Se dá pra gente fazer, a gente pode fazer? Interessante. Na página 266. Eu pulei ele, tá? Ele é legal, porém, ele demora dias e dias
é que a gente possa fazer, tá? Então, eu pulei ele por esse motivo. Porque seria algo que a gente teria que acompanhar juntos todos os dias ali em sala de aula, tá? Então eu pulei ele. Ok. Então, página 268. Pode ler, Pro? Marcos, começa. Toda transformação é igual. Quando modelamos um pedaço de massinha ou fazemos uma dobradura em um papel, produzimos uma transformação. Nesse caso, mudamos a forma do material. Isso também ocorre quando colocamos a água no congelador. Peraí que eu me perdi. Para que se transforme em gelo. A água e o gelo são os mesmos materiais. Peraí. São o mesmo material, água, mas em diferentes estados físicos. A água é líquida e a água sólida. E a água sólida é o gelo. Enquanto uma mistura de ovos, farinha, óleo, fermento e açúcar que é levada ao forno, enquanto os ovos, farinha, óleo, fermento, açúcar é levado por é levada ao forno. Nesse caso, há uma mudança de forma também é uma mudança de forma e também de conteúdo. O calor do forno ajudou a transformar a mistura, a massa crua e semilíquida, que mudou radicalmente seus aspectos geral e transformou em um bolo. Então, olha só, a gente tem aí, né, a pessoa fazendo um bolo, tá? Então, a gente tem aí a massa pastosa e úmida, né? E depois ela já está assada, seca e macia, tá? Aí nós temos uma mudança, né, de estado. Mudanças de estado é uma mudança química ou uma mudança física? Mudança de estado é uma mudança Química? química. Física. Ah, Física, tá? Ela passou do estado líquido para qual? para o estado. Para Não, para. Sólido, Para ficar. né? Porque ela é líquida e pastosa. Depois ela ficou sólida e macia, tá? É igual a água. Quais são os três estados da água que o texto menciona? Água e a água, são o mesmo material. Água líquida e água sólida. Aqui apareceu. E há também água o quê? o gelo. É. Não, o gelo já é Não, água a, sólida. sólida Estado- e gelo. Água e o gelo são o Estados mesmo material. físicos. Água. Mas diferentes estados físicos. Água líquida e água sólida. E também tem o estado físico da água, que é o como que forma a chuva? Oi, pronto. Travou. Como que forma a chuva? Oi, Puro. Não entendi. É que travou. Como que forma a chuva? Como que forma? A água evapora. A evaporação da água. E depois se transforma em nuvem.
É? A evaporação da água quer dizer que ela está em qual estado? Ela está no estado sólido. Ela consegue virar nuvem subindo como se fosse gelo? Não, é água líquida. O líquido sobe para as nuvens? Não. Não, porque a água evapora. Ela evapora, ela vira o quê? Quando ela evapora. Ela Quando ela evapora, vira. Oh, meu Deus, agora já tava aqui na minha mente. Gasoso, gente. É. Ela cai em forma de chuva, certo? Que ela está líquida. Quando eleva a temperatura do solo, né, dos mares, ela entra no seu estado gasoso, que aí ela sobe na evaporação, certo? Condensa, que vira as nuvens. E quando a nuvem fica muito pesada, o que ela faz? Ela cai de novo. Tá? Então, ela tem o estado líquido, sólido e Gasoso. Gasoso. Bom, Estado líquido. foque nisso, porque tem uma questão na nossa atividade que pergunta sobre o ciclo da água, tá? Como assim o ciclo da água? Ah, tá. Eu acabei de falar, É. Eu entendi já. certo? Certo. Certo. Então, olha só. Tive que abrir no celular, porque no computador não tá abrindo. Na próxima página, Isa. Quando o material Marcos. A prova travou, né? Pra você travou. estão me ouvindo agora? Agora sim. Ó, então vamos lá. Agora na próxima página, 269. Começa, Isa. Quando um material Quando o material tem apenas a forma ou o tamanho alterado, dizemos que ele passou por uma transformação física. No caso específico das mudanças de estado físico, como sólido, líquido e gasoso, é a variação da temperatura de um material que causa a transformação. Para que a água líquida se transforme em gelo, ela deve ser resfriada para que o gelo volte ao estado líquido. Basta aquecê-lo assim como acontece com a água em outros casos. A transformação física podem ser também reversíveis, ou seja, é possível voltar ao estado inicial da transformação. No entanto, quando um material sofre uma alteração que causa mudança de composição, dizemos que ele passou por uma transformação química, alteração de cor e de cheiro, liberação de gás, formação de sólido e aparecimento de chama. São modificações que podem ocorrer em uma transformação química. No geral, isso ocorre quando duas ou mais substâncias são misturadas, interagem e formam novas substâncias. Na transformação da mistura em bolo, por exemplo, a
a formação de um gás que o faz crescer e deixa macio. Lembra que eu falei de substâncias que modificam? Sim. Então, para que haja uma transformação química, eu preciso de substâncias que reagem, tá? Quando eu faço um bolo, o que eu preciso colocar nele para ele crescer? Colocar fermento. Fermento, tá? Então, o fermento, quando ele é adicionado à massa, ele forma um gás, tá? É esse gás que, com o calor, faz o bolo crescer. Então, aí eu tenho uma transformação química. Quem já bebeu aquele Eno, sabe? Quando a gente tá com gases, dores de estômago. Sim, já. Tem o Eno e tem o bicarbonato de sódio, né? As pessoas costumam mais tomar o Eno, que tem bicarbonato de sódio nele. Quando eu coloco ele na água, ele faz o quê? Ele faz o gás, ele, tipo, fica assim, fazendo Ele barulho. borbulha, certo? Isso é uma Certo. transformação química, tá? Aquele gás, quando a gente bebe ele também, né, faz aquela transformação dentro da gente que alivia, né, muitas vezes os gases, a dor de estômago, enfim. Isso é uma transformação química. Todas as vezes que eu tiver uma mistura de reagentes, né, de substâncias, eu tenho uma transformação química, tá? Quando eu tiver mudanças de tempo, de temperatura, eu tenho uma transformação física. Entenderam? Sim. Foquem nessa questão também da transformação física e da transformação química, porque tem na atividade contínua de vocês, tá bom? Fala, Isabela. Tipo, uma coisa. Eita, peraí. Sobre transformação química também. Lembra. O Marcos não tava, mas. Lembra no passado a gente fez um vulcão? E isso, né, é uma transformação química Sim. para que vocês pudessem fazer esse vulcão, não é verdade? Sim. Para que ele possa entrar em erupção, vai vinagre, né? Não é isso? Vai vinagre, vai bicarbonato de sódio. Exatamente. Bom, Ok. ficou claro isso para vocês? Sim. Então a gente tem um quadrinho aí do lado que tá assim, ó. Química, área da ciência que estuda a composição das substâncias, suas propriedades e as transformações que elas podem sofrer, tá? Então tem a ver com substâncias e as suas propriedades, tá bom? Mistura, né, destas substâncias. Então lá na atividade, indique as transformações reversíveis. Em seguida, classifique-as em transformações físicas ou transformações químicas. Gente, transformações reversíveis são aquelas que acontecem como? Que, tipo, por exemplo, o gelo, a gente congela ele, mas ele depois, tipo, congela. Daí a gente consegue derreter, só que a gente consegue congelar de novo. Exatamente. Exatamente, tá? Então, da A, B, C e D, quais vocês marcaram como reversíveis? A, C, D. C, não. A, C não. A e Olha D. só. A e D. A C. A C é assim, ó. Carne que está grelhando na churrasqueira. Aí a carne, ela tá na churrasqueira, ela vai assar. Tem como eu voltar pra carne crua? Ah, verdade. Não. Não tem. Então é irreversível. Já que o Henrique não tá, ele falou assim pra gente. A, C é sim, porque é só a gente colocar no congelador. Não, mas aí é diferente. Você vai congelá-la, mas ela não vai estar crua. É, Totalmente diferente, tá? sim. E a D, quebra da ponta do lápis grafite. Você não tem como voltar o grafite no lápis. Você vai ter uma mudança, tá? Então o que você vai fazer? Você vai apontar o lápis novamente. Mas não é uma
Bom dia. Eu, hein? Entrou e saiu. Eu acho que ela entrou errado, porque quem entrou foi a mãe do Henrique. Não foi ele. Bom, enfim. Então, olha só. A letra A, ok. Bom dia. Bom dia. Ó, o Rick se atrasou um pouquinho, que ele não estava passando bem, mas ele vai entrar agora, tá bom? Tá bom, ele tá melhor? Tá tossindo bastante ainda, né? Por isso. Tá gripado, né? Mas ele vai entrar agora, tá bom? Desculpa, Tá viu? bom. Que isso? Tá, dá licença. Toda. Então, olha só. A letra A, sim, porque olha só, o chocolate eu derreto ele em banho-maria, certo? Certo. Enquanto ele tá quente, ele está ali derretido. A partir do momento que essa temperatura dele diminui, o que que acontece com ele? Ele endurece novamente, É. tá? Então, é reversível, porque ele tá durinho. Eu coloco ele em banho-maria na temperatura alta, ele fica mole. Eu tiro da temperatura alta, conforme a temperatura vai baixando, ele vai entrando no estado sólido novamente. Então, a do chocolate, sim, é reversível, tá? E também o sal que está se dissolvendo na água. Existe a possibilidade de tirarmos esse sal da água, sim, tá? Então, é a letra A e a letra B. Ok. Ok. Esse aqui? Esse aqui? Pronto. Vamos lá. A letra A é físico-química. Química. Física. É? Jurava. Física, porque, ô Isabela, o chocolate, ele não precisa de nenhuma substância adicionada a ele para ocorrer a transformação. É a transformação física dele, né? Que ele passa do líquido para o sólido, conforme a temperatura. Ah, tá. Sal é físico-química. Qual? Letra B. Ah, tá. Química. Física. Bom, a gente também colocou química. Quer dizer, todo mundo colocou química. Física. Tá. Ah, E as duas últimas deve ser química, porque a gente colocou física. A carne, físico-química. Física. Química. A gente colocou o contrário. E a letra D, Química. física. Física, porque olha só, eu não preciso de substâncias para mudar o lápis. Eu vou lá e aponto ele. Então é física. Ah, tá. É qual página? Tô na página A gente 260. estava fazendo as lições de casa, Henrique. toma, xarope. Toma, Agora vamos. Agora, toma. Passa aqui no nariz, ó. Prontinho. Então é física, física, química, física. Exatamente. Então vamos lá na página 270. A mágica das reações químicas. Henrique, você consegue ler, meu querido? Ou Sim. você prefere não? Mãe, a gente estava na correção. Tá, então vai lá. Fala, olha, presta atenção na professora. Eu vou ler aqui. Você consegue? Sim. Então vamos lá. A magia Para que haja uma transformação. qual parte? 270. Ok. Para além
a magia das reações, a mágica das reações químicas. Para que haja uma transformação certas condições são necessárias. As mudanças físicas podem dividir da simples ação de amassar ou rasgar um papel. Mas, para que aconteçam transformações químicas, as condições são mais específicas, para além da ação. Reações. Se misturamos 2 colheres de sopa de amido de milho a um copo de leite frio, não produziremos uma transformação química. É verdade, o amido, que é um pó sólido, se mistura ao leite líquido e fica imperceptível, mas nem o leite nem o amido tiveram sua composição alterada. Porém, se deixarmos essa mistura fogo abaixo por alguns minutos, engrossará e se transformará em mingau. A consistência do mingau é muito diferente do leite e também é do amido de milho. Nesse caso, ocorre uma transformação química. Henrique. Então, olha só. Ele fala que, por exemplo, se a gente adicionar o amido de milho ao leite frio e eu não colocar no fogo, nenhum nem o outro vai acontecer nada, não é verdade? Porque o leite, ele não vai sofrer nenhuma alteração, nem sabor, tá? E o amido de milho também, ele vai estar dissolvido ali, mas ele vai estar, tá? Então, a gente não vai ter uma alteração química. Mas a partir do momento em que nós o colocamos no fogo baixo, vai ter uma reação, tá? Agora pode continuar, Henrique. Estava mesmo, deixa eu lembrar aqui. Toda transformação química é muito diferente do leite, também do amido de milho. Nesse caso, ocorre uma transformação química. Toda transformação química é resultado de uma reação química. Ela requer obrigatoriamente uma ou duas mais substâncias ou misturas chamadas individualmente de reagente. O amido de milho e o leite citados como exemplos são reagentes. Ambas misturas nem sempre a simples união dos reagentes gera uma reação. Muitas vezes a presença ou a ausência do calor, luz, água ou outro elemento específico é necessária para que a transformação química ocorra. O fogo, por exemplo, foi necessário para que os reagentes transformassem quimicamente, formando um novo produto. No entanto, o simples contato entre reagentes é resultado entre uma reação química. Então, olha só. Então, para que ocorra essa reação química, a gente precisa obrigatoriamente, isso quer dizer que é necessário, tá? De duas, no caso do mingau, temos duas substâncias, o leite e o amido de milho, né? De duas ou mais substâncias, né? Que são chamadas de reagentes, que foi aquilo que eu já tinha falado para vocês do bolo, né? Porque o fermento em pó é um reagente. Sem ele e o calor, o bolo não cresce,
não é verdade? Sim. E no caso do bolo, a nossa mistura é muito maior também, né? A gente precisa de farinha, precisamos do fermento, precisamos de leite, precisamos de ovos, tá? Se a gente não coloca ovos no bolo, vai dar certo? Não, não vai. Não. O bolo Vai não dar certo. O bolo vai. Os ovos, ele faz com que, né, aquela farinha se junte. Né? O ovo, quando ele tá líquido ali, ele fica separadinho, né? A partir do momento que eu coloco ele em temperatura, ele do estado líquido, ele passa para o estado sólido, Sólido. né? E ali tudo misturadinho, os reagentes, né, estão todos reagindo de acordo com o calor, e aí o fermento vai fazer com que tudo aquilo cresça e fique macio. Se eu não coloco o fermento, vai fazer um bolo, porém ele não vai ficar tão macio quanto se eu colocar o fermento, tá? Ok. Esses são os reagentes, ok? Ok. O fogo, por exemplo, foi necessário para que os reagentes se transformassem quimicamente, formando assim um novo produto, tá? Essa transformação química faz com que juntemos produtos, né, que reagem juntos e formamos um outro. Também o exemplo do pão, né? O pão a gente precisa de farinha, também precisa de ovos, também precisa de fermento químico para que ele possa crescer. E aí, da farinha, do ovo, do fermento, que são reagentes e produtos também, forma-se um outro produto que é o pão. Tá? Ficou claro? Ficou. Gente, vão tirando dúvidas, porque tudo isso tem na atividade contínua, viu? Então, Ô, pronto. Pro, Fala, peraí, Marcos. A Isabela ia começar a falar. Fala, Isabela. Então, pronto. Assim, sobre o reagente, como você estava falando aí, eu não tenho dúvidas. Quer dizer, assim, eu entendi, pronto. Tá. Ficou claro, então, né? Ficou. Fala, Marcos. eu já fiz a de ciências. Ah, então tá ótimo. Entendeu, Henrique? Sim, eu fui ali no banheiro rapidinho pra pegar rolo de papel higiênico. Ah, tá bom. Gente, ó, a gente vai para o intervalo agora, tá? E aí, depois do intervalo, a gente continua, tá bom? Tá bom? Tá. Até. Tá com frio não, Henrique?